muito bem. Agora estamos entrando aqui, ok. Entrando para uma live junto com meu amigo Gerson. Ok, só um minuto que já estamos entrando. Entrando também pelo YouTube. Ok, muito bem, o Gerson já está entrando aí, só um minuto. Olá, boa noite, boa noite. Então vamos respirando fundo e em seguida entrando também o meu amigo Gerson. Isso mesmo, aqui. Isto mesmo. Só um minuto. Pequeno ajuste aqui. Muito bem, boa noite. Estamos entrando aqui para uma live, estamos só nos ajustes técnicos iniciais aqui. Ok, só um minuto. Vamos ver. Só um minuto. Só um minutinho. Já estamos ajustando. Olá, Christian, Geni, Celito também. Ok. Alex, boa noite, Gerson. Olá, Clara. Estou só aguardando aqui o meu amigo Gerson entrar, para nós já começarmos a falar. Só um minuto. Só um minuto. A imagem está ruim? Opa, vamos ver o que aconteceu. Ah. E agora, como é que ficou a imagem? Só um minutinho. Só um minuto aqui. Preciso de um guardanapo aqui. Melhorou? Já melhorou. Só um minuto que estamos ainda com detalhe técnico aqui. Está tentando, tá? Ok. Boa noite. Então eu vou perguntar a quem já entrou aqui no Instagram como está se sentindo. Isso. Me diga aí como é que está se sentindo nesses tempos de pandemia. Quero escutar um pouquinho vocês antes de começar. Ok. Agora vamos lá. Ainda não entrou aqui no outro programa o Gerson, né? É só entrar naquele. Vamos ver uma coisa. Vamos ver uma coisa. Só um pouquinho.
Ok, 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 ok. Em poucos instantes entra o coach Gerson Serra, da Sociedade Brasileira de Neurosemântica, que vai conversar conosco aqui sobre ansiedade. Agora já está isso. Estamos só completando um processo, porque estamos entrando também no YouTube. Ok. Olá, só um minuto. Eu vou perguntar para você que já entrou aí, como é que você está se sentindo e como é que tem sido a sua administração da ansiedade? Está tudo um pouco complicado, né? Ok, só um minuto aqui, está um pouquinho complicado também para agora já está tudo certo. Ok, Gerson, tudo bem? Agora é só entrar no Instagram, tá bom? Que já temos 8 pessoas no Instagram aí. Ok. Agora basta tu entrar, siga deronis.sab no Instagram, tá? E bem na parte de cima deve aparecer com sinais vermelhos, né? Exato, você clica em cima. No celular, mas você tem que apertar. Agora vai perguntar para você entrar, você tem que apertar aí. Só um pouquinho. Vai pedir. Exatamente. Tá. Só um pouquinho. Olá, estamos aqui. Só um pouquinho que já estamos finalizando aqui. Ok. Ansiedade, né? Não, ansiedade, não só hoje. Vou falar um pouquinho sobre ansiedade. Ok, é que o Celito entrou ali, eu acho que por acidente. Só um minuto, estamos vendo aqui. Olá, Rosa, Celito, estão por aí? Então, isso, saindo. Agora você pode entrar. Vai aparecer um negócio visualizar, aí você clica ali. Tá bom? Deu? Agora, deixa eu ver uma coisa. Agora você vai ter que. Só um minuto aqui que o Gerson está entrando. Você precisa clicar em cima ali e vai pedir para tu entrares, né? Visualizar, tá bom? Só um minuto, então vamos falar sobre paciência também. Ansiedade e paciência. Tô precisando, tá? O que que. Só um pouquinho. Agora sim. Isso, agora tá certo. Tá. Pronto. Muito bem. Agora deu. Vamos falar sobre ansiedade e paciência também, já que tivemos que ter um pouco de paciência para entrar. Agora já está entrando aí, né, Gerson? Tudo bem? Agora acho que deve aparecer a tua imagem em seguida. Deu. Tá bom agora? Aparecendo. Ok. Isso. Boa noite, boa noite. Estamos aqui nessa live a respeito de paciência e ansiedade. Mas agradecendo pela paciência que tivemos uns minutinhos aqui de ajustes tecnológicos, né? Um mundo que nós precisamos, estamos precisando nos
aprender a lidar com as coisas. Agora eu baixei o som aqui, não deve estar mais aparecendo o eco, né? Tá bom? Então, meus amigos, é uma alegria estar aqui. Eu não vi todos que entraram, mas eu quero primeiramente me apresentar. Sou Deroni Sabe, psicoterapeuta, hipnólogo, constelador familiar. O desenvolvimento humano tem sido o meu foco já há mais de 40 anos. Então, eu vou estudando várias coisas, né? E uma das formações que eu fiz foi de uma evolução da programação neurolinguística, que é a neurosemântica, né? E na neurosemântica, nós temos aqui um representante da neurosemântica, que é o Gerson Serra, né? É Gerson Sena, não é Serra, né, Gerson? Gerson É Sena. cena. Então, é o Gerson Sena, né? É parente do Ayrton? Só de sangue. Só de sangue. Mas então, Gerson, eu vou pedir para o Gerson se apresentar e falar um pouco a respeito do seu trabalho, da sua caminhada, para nós conhecermos um pouco mais. E depois vamos falar um pouco dessa dessa condição tão importante que é a ansiedade, que alguns consideram uma coisa apenas negativa. Nós vamos ver que a ansiedade tem aspectos positivos e negativos também. E vamos falar também da paciência, e tudo isso é importante na qualidade de vida que nós temos hoje, né? Quando nós olhamos para a inteligência emocional e espiritual, nós começamos a contemplar, então, alguns desses elementos. Mas eu vou pedir ao Gerson, então, que fale um pouco a seu respeito, do seu trabalho. E, enfim, fizemos 2 vezes o trainer em neurosemântica, né? Depois vamos explicar o que é isso também, né? Pode falar, Gerson. Então, Derune, obrigado aí pelo convite, obrigado aí pela paciência das pessoas, extraordinário. A vantagem de fazer alguma coisa ao vivo e pela primeira vez dessa forma simultânea em 2 plataformas com 2 equipamentos é uma aventura bastante intrigante. Eu sou aqui de Guaratinguetá, no estado de São Paulo, no Vale do Paraíba. A minha cidade fica próximo aqui a Aparecida, é uma cidade bastante conhecida aqui na região por conta da Catedral Nacional. E atuo depois de 25 anos na atuação jurídica. Eu comecei a me interessar, já com uns 18 anos de atuação jurídica, eu comecei a me interessar por áreas do comportamento humano. Isso me deixou bastante motivado a estudar e pesquisar, e por conta disso eu fui buscar algumas formações que contribuíram para o que eu faço hoje. Hoje eu trabalho com a metodologia de MetaCoach e integro a Sociedade Brasileira de MetaCoach, tenho sido um dos responsáveis, sou integrante do comitê que organiza os encontros semanais no Brasil, aqui da comunidade, e tenho me interessado muito por essa temática que nós estamos vivendo sobre depressão, não só por ter passado por um problema semelhante à questão de uns 2 anos atrás, por ter amigos que estão nesse problema e alguns clientes que estão buscando apoio para superar essa fase, né, que está acontecendo. Então, tem sido um desafio bastante grande lidar com essas questões nos dias de hoje. Então, também eu como psicoterapeuta, né, e também como estudante de neurosemântica e PNL, nós também estamos contemplando tudo isso que está acontecendo. É uma fase difícil, diferente. É como a nossa entrada na live hoje, né? Precisa uma porção de ajustes, precisamos aprender a usar outros recursos, né? Como aqui nesse momento, e precisamos aprender a lidar com essa situação toda da quarentena, com
essa forma não natural de viver que nós estamos, né, com uma porção de ajustes, com uma porção de coisas acontecendo no plano econômico, no plano político, no plano da saúde, né? E tudo isso envolve ansiedade também, porque envolve uma situação assim de que nós não sabemos para onde as coisas estão se encaminhando, né? Não sabemos também, há uma série de incertezas. E quando nós falamos em ansiedade, isso envolve um certo medo do futuro, né? Se formos traduzir a ansiedade em palavras bem simples, é o medo do futuro, medo das incertezas. Muitas vezes construímos um cenário difícil, né? Um cenário, assim, às vezes até catastrófico, né? E a ansiedade, ela existe por razões de medos que nós temos em relação à realidade palpável, mas também à nossa imaginação, né? Coisas que nós imaginamos e que às vezes nunca vão acontecer, né? Muitas das coisas que nós temos medo nunca acontecem, mas mexem conosco, né? E é um tanto difícil a pessoa manter-se sempre equilibrada e tranquila em momentos como esse. Aliás, eu acho que a vida é como andar de bicicleta, né? Para a vida acontecer, nós temos que pedalar, nós temos que estar em movimento, e às vezes as pessoas têm uma ideia a respeito até, por exemplo, de fé, né? Achando que a fé é uma coisa parada, mas é quando a gente entra em movimento é que muitas vezes a fé se manifesta, né? Como dizia o grande mestre, divino mestre, ousai e o poder lhe será dado, né? Então, no momento que nós nos movimentamos, nós temos um projeto, nós vamos em frente, né? Nós caminhamos. E hoje nós estávamos numa reunião na Sociedade Brasileira, né, de Neurosemântica, uma reunião de coaches, e aí eu tinha alguns desconfortos, né, até em relação a esse movimento todo na internet, uma série de projetos que eu tenho, e o Gerson foi o meu coach, eu fui o coach, né? Ou seja, e aí teve as pessoas que também acompanharam, que deram retorno, foi uma experiência muito interessante. Então eu penso que se a gente esperar, a gente ficar pronto para começar alguma coisa, a gente nunca começa, né? Então, ter essa capacidade de entrar em movimento e aí buscar recursos é uma coisa importante, né, Gerson? Pode falar. Não, e é interessante porque nós muitas vezes não nos atentamos para esse processo de que que é uma escala. Nós na vida, como você bem colocou, como andar de bicicleta, nós podemos cair, nós temos que nos esforçar porque senão ela não anda, né? E às vezes Exatamente. nós nos esquecemos desse detalhe e acabamos nos confundindo com várias outras coisas, né? E misturamos áreas, misturamos situações e começamos a trazer antecipadamente um problema. Criamos esse problema lá do futuro, trazemos para o presente, criamos dois, né? O que nós trouxemos e agora, porque eu tenho que lidar com ele. Então, é uma situação bastante delicada, porque nós não fomos treinados a lidar com isso. No momento algum da vida, eu mesmo recebi alguma instrução de como lidar com isso. Né? Alguém falava suave, sutil, uma coisa ou outra de ter um comportamento que poderia ser tóxico, não ser muito favorável, mas eu, ao longo do tempo, não me atentei que podia desencadear um processo tão grave, tão danoso, tão, assim, impactante, porque praticamente 2019 eu tive que reduzir as minhas atividades o máximo que pude, em todas as áreas, para poder me recompor, né? E aí comecei a também ter que buscar um apoio médico para poder superar a baixa química, né?
e com isso voltar a um estado de normalidade. Eu simplesmente desencadeei isso sem me atentar qual era a verdadeira motivação que estava acontecendo. Eu nunca tinha sido alertado que isso poderia acontecer diretamente comigo, né? Eu ouvia, isso pode acontecer na vida dos outros, ouvia falar na vida dos outros, mas não imaginava. E a gente, por não ser preparado para isso, quando a gente se depara com esse quadro, a gente entra num momento muito complexo, porque nós não sabemos como sair dele. E é uma coisa, não é você se sujou na lama, né? Ou espirrou, o carro passou, jogou água em você, que você vai em casa, troca a roupa, toma um banho, que sai. É um processo bem mais trabalhoso. E nós, da vida, nós temos que levar em consideração e respeitar esses limites sem querer antecipar essas questões. Sim. Tá. Muito bem. Nós vamos seguir agora só pelo Instagram, tá? Vamos deixar o YouTube de lado, que caiu, e nós basicamente vamos seguir só pelo Instagram, tá bom? Caindo. Isso. Ficamos só pelo Instagram e tudo bem, seguimos em frente. Então, assim como nós temos que fazer uma série de adaptações quando queremos fazer algo novo, né? Como nesse caso, querer usar 2 plataformas, nós vivermos num período de pandemia também é uma metáfora em relação a isso, né? Nós temos que continuar atuando no nosso mundo material, como estamos habituados, e começar a viver num certo mundo paralelo que é o online, não é verdade? E aos poucos nós vamos nos familiarizando, né? Eu digo assim que é como a gente está andando numa locomotiva, e dentro da locomotiva estarmos querendo construir um trem-bala, e termos que colocar o trem-bala nos trilhos sem parar a locomotiva. É mais ou menos uma metáfora da história que nós estamos vivendo hoje, e para alguns é mais simples, mas para outras pessoas é bastante complexo enfrentar tudo que nós estamos enfrentando hoje. Então a ansiedade, ela é parte do nosso processo, né? E é parte da nossa vida, porque a ansiedade natural, ela é parte do nosso instinto de preservação. Uma pessoa que não tiver ansiedade natural, numa certa medida, ela seria um problema mental maior ainda. Então, nós convivermos, acolhermos a ansiedade, é importante na medida que ela é fundamental, porque o medo é também o receio e o cuidado que nós temos quando nos movimentamos, né? Falamos antes em andar de bicicleta, né? Então nós temos que estar atentos para, se não tiver uma pedra no caminho, um buraco e tal. E assim nós vamos caminhando também, administrando a nossa vida de trabalho, finanças, relacionamento e por aí vai. Então existe essa ansiedade natural que faz parte da nossa vida. Agora existe também a ansiedade tóxica, que é como você estava falando, né? Que teve um momento que a ansiedade paralisou, né? E você teve que reduzir as suas atividades, né? Eu também tive momentos dessa forma, né? A minha experiência como terapeuta, ela também é boa, assim, porque eu muitas vezes também fui paciente e fui trabalhar minhas coisas. E é onde se ganha a maior experiência, né? É nós entrando em contato com a fragilidade, com as nossas imperfeições, olhando para isso, é que nós nos tornamos mais humanos e podemos aí compreender mais os outros, porque aí você ganha um referencial subjetivo, né? Então, uma pessoa que fizesse um curso como o nosso, de psicologia ou de coaching, e apenas lesse livros, ela nunca ia ter a intuição e a sensibilidade que a experiência nos dá. Você concorda, Gerson? Sim, não concordo. Eu até digo mais, eu cheguei a acompanhar a minha esposa, que ela fez um curso na faculdade, na Universidade Federal de Medicina de São Paulo, de Medicina Comportamental, e eu ouvi o professor falando todas essas questões a respeito do processo químico, dos processos da depressão,
tudo que havia ali, né, embora a formação ela não era focada nessa linha de intervenção clínica, mas entendia, as pessoas ali estavam pesquisando, estudando esse assunto. Então, e o que eu percebi lá, e depois passando pela experiência, nenhum livro conseguiria, ainda que eu não estivesse estudando com profundidade, mas nenhum livro conseguiria me dar a visão, o entendimento do que aconteceu comigo pelo lado de dentro. E quando eu cheguei ali naquele momento, eu pude entender aquela dor que as pessoas sofrem, a angústia, todo o envolvimento que afeta a vida das pessoas que estão tanto passando pelo problema quanto estão envolvidas nele, porque tem um parente, um familiar em um quadro como esse, eu entendi para o lado de dentro. E nunca ninguém tinha me falado, tinha me ensinado, tinha me explicado a respeito disso. Então, a experiência que a gente tem, a vantagem de eu ter o conhecimento a respeito do problema, da patologia, dos danos, me ajudou a encarar com muita seriedade. E hoje eu me aproximei recentemente de um casal de amigos, a gente sempre esteve juntos, mas por conta de um momento de trabalho, a gente ficou um pouco mais afastado, e esse meu amigo desenvolveu um quadro de estresse por conta do trabalho e até teve que estar com o 3º mês de licença médica. E aí eu, fazendo uma visita à família, né, eu conversei com a esposa dele e pedi para a esposa dele, falei assim, olha, você está preocupada? Ela estava muito preocupada, havia me ligado. Eu falei assim, olha, eu quero te pedir um favor. Antes de você se preocupar com o teu marido, eu quero que você se preocupe com você. Porque quem está perto não sabe o que está acontecendo com quem passa por um problema como esse. E quem está no problema não vai lembrar de quem está perto. Então, o foco da prioridade nunca vai ser você, porque ele está num problema angustiante muito forte. E se você não se cuidar, nós vamos ter que chamar o bombeiro para 2, né? O pronto-socorro, socorrista para 2. Então, porque o desgaste é muito grande. Ainda hoje nós estávamos num exercício de coach, né? E você fez uma metáfora interessante, né? Que quando a gente entra na areia movediça, a gente pode também afundar, né? É como quando a gente vai salvar alguém que está nadando, se a gente não sabe adequadamente segurar a pessoa da forma correta, a gente pode se afogar também. Então nós precisamos cuidar de nós mesmos, né? Porque como eu também usei, nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos e não ao invés de nós mesmos, né? Então, o autocuidado, o amor próprio, ele é essencial para que a gente cuide da gente e cuide dos outros, né? E essas coisas, assim, parecem coisas separadas e simples, né? Elas são simples, mas não são simplórias, né? Eu vejo que o simples é uma grande virtude, né? É a combinação de muita coisa complexa, já dizia o Steve Jobs. Agora, o simplório é quando a gente nem sabe que não sabe, né? Então, aí que muita gente que acha que é simples e pode ser simplório. Então, a gente saber que tem muita coisa que a gente não sabe, conseguir conviver com isso e conviver com a diferença, hoje é um desafio. Porque até pelas redes sociais, facilmente, quando não nos cuidamos, podemos entrar em conflito. Até porque quando é ao vivo, assim, a gente ouve o tom de voz, a gente tem uma série de sinais sensoriais que a gente interpreta, que a gente sente, que a gente combina, né? E vejo que tem muitos amigos queridos entrando aí, uma alegria, alunos, amigos. E então, mas nós, na ansiedade, quando a ansiedade sai daquele processo que podemos dizer que é uma ansiedade natural e entra na ansiedade tóxica,
nós temos uma série de sintomas. A Daniele Camarata pergunta quais são os sintomas físicos da ansiedade. Então, alterações de sono, tensão muscular, apetite desregulado, né? Preocupações em excesso, que isso envolve o corpo e a mente, né? Esses sintomas físicos envolvem taquicardia também. Esses dias eu fui num lugar, né? E de repente eu fui assim muito tranquilo, me deram uma responsabilidade que era muito grande. E num primeiro momento eu tive uma taquicardia de uns 10 minutos, assim, até me acalmar. Não, tudo bem, vamos encarar o desafio que me deram naquele momento, né? E depois tudo bem, mas num primeiro momento você não está assim muito psicologicamente preparado, você é sacudido, né? E aí existe uma série de coisas. Uma coisa que acontece também na ansiedade, em termos assim físicos, é uma micção mais constante. Muitas vezes a pessoa precisa ir ao banheiro, muitas vezes até durante a noite. Isso afeta o sono Esse eu não também, sabia. né? E também uma certa inquietação. Tem a síndrome das pernas inquietas também ocorre. A pessoa não consegue parar quieta. E o pensamento também dispara, né? E também ocorre uma diminuição da capacidade respiratória. A pessoa começa a ficar, a alterar. A respiração é uma das coisas, dos primeiros sinais, né? E é uma das coisas mais controláveis, né? Então, o yoga, por exemplo, que é uma disciplina assim de milhares de anos, eles têm toda uma série de exercícios de controle da respiração. Então, tomar o contato com a respiração, prestar atenção, né, e respirar fundo, ajuda muito, porque muitas vezes algumas coisas que acontecem na ansiedade, que é a irritabilidade, e certas explosões que acontecem, elas acontecem durante um período, segundo algumas pesquisas, de 17 segundos, né? Então, dá aquela descarga no cérebro e a pessoa tem vontade de dar né, de agredir, fazer alguma coisa assim, mas se você respirar fundo, serenamente e soltar o ar aos poucos, isso ajuda muito. Tem um exercício que eu faço há muitos anos também, quando eu estou ansioso de alguma forma, eu digo para mim mesmo assim, assimilando e digerindo. Né? Assimilando e digerindo. E começo pensando no que eu tenho que assimilar e no que eu tenho que digerir. Isso me ajuda a assimilar, me ajuda a criar uma condição melhor, né? Na verdade, você, conhecendo a neurosemântica, que é uma ciência do funcionamento da nossa mente, você pode falar um pouco também do que acontece, né, na ansiedade, mas a verdade é que, indo além dos sintomas físicos, a ansiedade muitas vezes está associada ao perfeccionismo, né? Os problemas digestivos, então, quando se fala em aspecto físico, é muito importante, né? Muitas pessoas têm problemas relacionados, então, à digestão. A digestão e mesmo ao próprio sistema excretor também, muitas vezes, né? Agora, o perfeccionismo, pensamentos obsessivos, uma inquietação constante, medos irracionais, preocupações em excesso, né? a, digamos assim, a pessoa enxerga perigo em tudo, né? Ela se assusta facilmente, esses são outros sinais da ansiedade tóxica, né? E quando ela se estende ao longo de bastante tempo, ela pode chegar num aspecto crônico. Mas logo depois que nós falarmos um pouco da ansiedade tóxica, eu vou falar de um outro tipo de ansiedade que muita gente não sabe que existe, né? Mas, Interessante, até eu fiquei curioso agora saber. é, então, vamos ver, eu não sei se, Daniel, se a resposta, ah, digamos assim, foi adequada, tá? Atendeu Então, aí? isso, a Alba também está conosco aí, Mariângela, o Lauro Leitão também, a Iracema, né? Eu vi até uma colega aqui, a Márcia Andreoli, advogada, Sim, sim, e uma coisa, Deroni, que eu observo é que uma das questões muito sérias é a respeito de nós criarmos significados a respeito das coisas.
Sim. Isso foi uma situação que eu vi que contribuiu grandemente para que eu pudesse desenvolver um quadro não muito favorável. Eu acreditava que se eu fizesse mais, que se eu trabalhasse mais e se eu jogasse o meu tempo todo nas atividades para atingir os objetivos que eu queria, eu teria uma resposta, eu teria um atendimento das minhas necessidades, que isso até justificava eu vir para frente do computador, eu usava a sala do lado aqui, fazer reunião, ele levava a tela do computador para aparecer só do nariz para cima, e do nariz para baixo eu almoçava. Sim. Era uma reunião atrás da outra, uma atividade atrás da outra, e eu não vi o quanto isso estava me prejudicando. Então, muitas vezes, durante esse processo de antecipar, por isso, ansiar, né, algo do futuro para o presente, e eu comecei a intensificar o que estava acontecendo agora, com uma mente, com um pensamento, com uma preocupação de futuro, e não via o dano que eu estava provocando hoje. E com isso, eu acabei desenvolvendo um quadro extremamente desgastante. E quando nós não nos atentamos como nós lidamos conosco, isso é um indicativo que existe um sério problema que você deve parar para prestar atenção. Veroni trabalha com terapia e tem apoiado muitas pessoas, é até mais especializado para falar disso, porque ele já entra numa área mais ligado a quando a pessoa já está num nível de desgaste maior. Mas eu posso evitar entrar nesse desgaste, do meu ponto de vista, quando eu começo a ter um olhar para mim. O Veroni citou também o fato daquela passagem bíblica, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós somos o referencial de amor. Não tem como eu amar o próximo se eu não me amar primeiro. E não é egoísmo eu me amar. Não é egoísmo eu me atender. Eu cuidar de mim. Né? Eu cuidar da pessoa mais importante que existe no universo. Porque se eu não existir para mim primeiro, não adianta eu existir para mais ninguém. Exatamente. Eu sei que cada pessoa tem um segmento de fé, né? Porém, eu vou pegar pedir licença aos cristãos que têm uma referência bastante própria, e a maioria da população brasileira se declara cristã. Eu costumo citar nas minhas palestras que às vezes é como se Deus estivesse lá no céu, sentasse, botasse a mão no trono, sentasse no trono, botasse a mão na cabeça e falava, deve ter alguma coisa errada comigo. Eu falei, por quê? Aí o Filho, o Divino Espírito Santo pergunta, o que é isso, Senhor? Como é que tem alguma coisa errada contigo? Eu acredito tanto naquela pessoa, mas ela não acredita em mim, então eu devo estar errado. Então, no meio de todo o universo, não existe ninguém como você. Não existe nenhuma outra pessoa. São aproximadamente, no dia da sua fecundação, estavam presentes de 300 a 500 milhões de espermatozoides. Só um saiu. E não foi outro, foi um. E esse é único em todo o universo, porque somos aproximadamente 7 bilhões e meio de pessoas de uma espécie, no meio de 13 milhões de espécies. Acho que 13 milhões? Isso. Pelo menos 12 eles acreditam até 15, mas 12 milhões já foram cadastradas. Né? Então, o ser humano é uma, no meio de todo esse universo. E não existe ninguém, e jamais vai existir alguém como você. Então, você é tão único, é tão excepcional, é tão especial, que deve e merece o cuidado, o respeito, a atenção que você pode dar. Não delegue isso para o outro. Se você tem mais de 12 anos,
se você já consegue tomar banho sozinho, ir no banheiro limpar-se sozinho, buscar comidinha na geladeira sozinho, você não merece desvalorizar. Você não precisa tanto depender de um cuidado. E eu estou imaginando que eu estou falando com pessoas que, no mínimo, já têm o dobro de uma idade de 12 anos. E aí você tem condições de cuidar de você, considerar você, valorizar você. Se você não fizer isso, não adianta o próprio Deus descer na Terra, a divindade mais extraordinária, você passar por todas as fases da reencarnação, chegar lá atingir o top da evolução, que não é lá que vai resolver o teu problema. Exatamente. Isso que você está falando é muito importante e se liga num outro assunto e numa pergunta da Dani Camarata, né? Que a ansiedade pode estar ligada à falta de desconhecimento de propósito. Pois você sabe, Dani, que eu, inclusive, desenvolvi um curso, né, chamado Vencendo a Ansiedade e Fortalecendo o Equilíbrio Emocional, mas todo o direcionamento desse curso, inclusive as aulas finais, elas trabalham a questão do propósito. Porque é a partir do autoconhecimento, a partir do conhecimento, inclusive, das nossas fragilidades, dos nossos comportamentos, de nossas habilidades, né? E do conhecimento também do que nós pensamos e do conhecimento do nosso propósito de vida é que nós vamos vencer a ansiedade. E justamente o terceiro tipo de ansiedade, então, é a ansiedade sagrada. Isso foi feito um estudo muito interessante, de doutorado nos Estados Unidos, onde essa ansiedade sagrada já é um impulso do nosso eu superior, da nossa dimensão mais transcendente, que é onde nós tomamos contato com a nossa consciência num nível mais profundo e nós encontramos o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido de vida. E também o propósito, aquela clássica pergunta, da onde viemos, para quem somos e para onde vamos, né? O Woody Allen fazia uma brincadeira com isso, ele dizia assim que tem 4 perguntas importantes, né? Da onde eu vim, quem eu sou, para onde vou e o que eu vou jantar hoje à noite. Né? Então é interessante. Mas de alguma forma, isso mostra a existência justamente da ansiedade. E daí? Como é que eu vou sobreviver? A ansiedade básica da sobrevivência, né? Da nossa segurança, né? E nós sabemos que à medida que nós vamos caminhando, nós vamos encontrando também formas de realização mais elevadas, até chegar mesmo no nível de autorrealização, uma realização mais profunda, que é uma realização do espírito, da alma, né? E então nós vamos primeiramente cuidando dos nossos medos, tá? Primeiramente assim, será que eu vou sobreviver? Ou como é que eu vou cuidar da minha vida? Será que eu vou satisfazer as minhas necessidades? E a gente começa também a buscar, será que eu sou aceito? Será que eu tenho valor? E aí nossas, digamos assim, as nossas necessidades, elas vão subindo, aonde nós buscamos nos sentir parte de alguma coisa, né? E aonde nós vamos cada vez mais buscando um nível de realização mais profunda. É aí onde se fala, então, primeiramente, em inteligência emocional, para depois falarmos em inteligência espiritual. Né? Então, a ansiedade, a pergunta da Dani, que é bióloga, né? A ansiedade pode estar ligada à falta ao desconhecimento do propósito, com certeza, porque quanto mais a pessoa sabe para o que ela vem, a vida faz mais sentido. Né? Quanto mais ela encontra o significado, mais as coisas se encaixam. Né? E esse sentido faz com que brote, a partir de si mesmo, uma alegria, uma conexão
elevada, assim, com a nossa natureza mais profunda, com a nossa essência, né? Eu gosto muito de uma frase do Teilhard Chardin, que ele é um católico, um teólogo católico, Padre católico. ele dizia assim, nós não somos seres humanos vivendo uma experiência, nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. O que nós somos de verdade é seres espirituais vivendo uma experiência humana. Uma experiência humana. Então, isso mostra que nós, assim como o Fernão Capelo Gaivota, que era um livro e um filme que eu gostava muito na minha adolescência, né? Ele queria voar cada vez mais alto, sentir emoções cada vez mais abrangentes, e aí, quando ele sentia aquela realização, ele voltava para ensinar aqueles que estavam mais atrás. E a nossa experiência nessa existência, né, como seres humanos, ela tem muito disso, porque mesmo uma pessoa que não seja religiosa, ela vai ter uma dimensão espiritual. Tá? Essa dimensão espiritual ela vai estar ligada ao sentido de vida, ao seu propósito. Né? Porque aquela pergunta, né, que nós fazemos, por que você quer uma determinada coisa? Então, qual é o sentido daquilo? Mas tem uma outra pergunta que é para que você quer isso? Né? Então, de alguma forma, é o sentido maior que nos faz ter vontade de levantarmos, de caminharmos, de renovarmos nossa energia, né? E muitas vezes, hoje mesmo falei com um cliente que ele está em terapia há pouco tempo, e ele chegou e me disse, puxa vida, eu não ganhei dinheiro, continuo ainda com os meus problemas financeiros, mas eu estou me sentindo tão bem. E estava com problemas com a minha mulher e tal, e agora eu estou me sentindo que nós estamos se harmonizando. Eu disse, olha, isso é um bom sinal, porque mostra que não precisou acontecer nada de muito importante externo, porque se você chegasse e me dissesse assim, eu ganhei na loteria, ou estou bem de grana, é natural que você se sinta bem. Mas não, houve uma alteração no significado do seu relacionamento, na maneira dele se movimentar, se relacionar, e isso passou a trazer uma qualidade maior. Ele está mais feliz, apesar de alguns problemas ainda continuarem. E a Iracema fez um comentário interessante a respeito de ansiedade, que é o excesso de futuro, e eu concordo com ela, no presente. E a gente começa a viver uma situação de tanta intensidade que antecipa e desrespeita completamente esses nossos propósitos, os valores mais elevados. Exato. E se o momento que a gente não tomar consciência ou não se entender ou se conhecer quais são os nossos valores, nossos propósitos mais elevados, né, a gente passa a se abusar, ou passa a se autoviolentar, porque Sim. a gente não respeita, não cuida, não trata com carinho aquilo que, de uma certa forma, dependendo da sua fé ou da sua crença, né, ou você acredita que as pessoas vieram aqui para a Terra, você está aqui por um mero acidente, né? Existe toda uma dinâmica, uma questão biológica que mostra aí que não é um mero acidente, né? Porém, a tua presença aqui nesse tempo, nessa Terra, nesse momento, ela é singular. E você pode fazer coisas, falar a tocar pessoas, despertar pessoas que só você poderia fazer, e não outro. É muito Eu não sei se interessante. você... Sim, muito interessante Pode que falar. algumas pessoas dizem assim, que nada acontece por acaso. Eu costumo brincar e dizer assim, nem o nada acontece por acaso. Né? Então, porque na nossa vida também existe a presença das ausências. Interessante isso, né? Mas tem coisas que nós sentimos ausência, a falta. Aí a Dani diz assim, aí a pessoa também tem que lidar com a ansiedade de cumprir o propósito. Eu vou ler de novo de um jeito diferente, Dani. Aí a pessoa tem que
lidar com a ansiedade de cumprir o propósito, né? Então, nós estamos cheios de tem que, né? Nós estamos cheios de coisas que colocaram na nossa cabeça, de autoexigências, de exigências, seja dos pais, dos professores, de pessoas que nos relacionamos, e começamos a tem que. Agora, a ansiedade de cumprir com o propósito, é interessante, eu faço algumas meditações pela manhã, hoje mesmo eu fiz, né, também lives eventualmente, porque às vezes eu sinto aquele impulso e entro numa live e começo a conversar, como hoje também, não avisamos muita gente que iremos entrar, mas o que acontece? Nós temos que conhecer uma coisa que é a análise transacional, que é uma antiga abordagem psicológica que sintetiza um pouco a psicanálise em palavras simples. Ela dizia assim, nós temos mandatos, né? Coisas que nós aceitamos como se fosse uma ordem vinda de cima. E aí eu tenho que ser forte, eu tenho que ser rico, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Então, em vez de pensarmos num propósito de vida tão longo, eu costumo de manhã me perguntar qual é o propósito desse dia, qual é o meu propósito nesse dia, o que eu quero aprender, o que eu quero fazer para melhorar um pouquinho esse mundo que eu estou vivendo, né? Então, é importante trocar o tem que por o que eu quero, né? Porque o tem que nos coloca na obrigação, precisa, deve. Uhum. Às vezes a gente acha que vai dar De um bom fora para conselho, dentro, né? né? A gente acha que vai dar um bom conselho e diz, tu tem que fazer isso. Mas o cara fica bravo, né? Então, não é que tem que, não é que deve, não é que precisa. Mas quando você diz, você realmente quer isso, que é uma das grandes perguntas do coach, o que você realmente quer, mexe com a nossa motivação mais profunda, né? Porque o querer é uma força muito poderosa, né? Inclusive, Deroni, quando eu estou atendendo um cliente, e é comum ouvir essa expressão tem que, e essa expressão ela é abordada como distorção cognitiva pela terapia cognitiva comportamental. Sim. E o que de fato é uma ditadura de fora para dentro, que às vezes nós usamos intencionalmente uma boa, por exemplo, eu tenho que evitar que o meu filho chegue na sacada do 12º andar. Claro, é minha responsabilidade, é meu dever. Agora, muitas vezes nós começamos a usar esse tem que como uma exigência, um dever, uma obrigatoriedade, um peso para coisas que não tem, que nós criamos. E aí a pergunta que eu costumo fazer para o meu cliente é: você tem ou você escolhe? É a mesma coisa? É um desejo seu ou é alguém que está te dando uma ordem? Quem que está te impondo isso? E aí a pessoa tem que avaliar, porque se é uma escolha dela, é uma outra coisa. A Larissa, que comentou a respeito do peso, né, do propósito, é tão engraçado que eu vou pedir licença, eu vou dizer que só para enquadrar por que eu defendo essa linha. Eu faço parte de um segmento cristão e aí eu comecei a estudar num curso que eu fui fazer lá, eu fui fazer um curso que falava sobre propósito. E eu me lembrei, numa aula do professor falando de propósito, eu me lembrei numa aula que o professor de medicina comportamental falava lá na Unifesp, que era completamente desligado, ele até se denominava um ateu. E ele dizia o seguinte: eu não sei de onde vem isso, mas quando uma pessoa começa existem coisas dentro dela que ela começa a fazer, é tão extraordinário, ela fica tão animada, tão motivada, que ela segue aquilo e ela começa a desconsiderar qualquer outro risco, qualquer outro dano, e ela não se cansa. Ela se renova. E falou assim, olha, o que eu daria um nome para quando uma pessoa está exercendo isso, ela está debaixo de um propósito. Depois veio o doutor Mihail Maharishi falando da teoria do fluxo,
que ele falava assim, quando você faz algo que você gosta tanto, você começa a produzir tanta dopamina, serotonina dentro de você, que você sublima a sua necessidade, a sua fadiga, de necessidade de descanso ou necessidade de alimentação. Você não sente, inclusive, a hora e o tempo passar, porque você Exatamente. está imerso naquilo. Então, Perfeito. o trabalho o foco do propósito, ele promove esse ganho. Você não vê o peso disso, porém, há necessidade de ter cuidado. Eu conheço padres e pastores e clérigos que se mergulharam, se dedicaram, se entregaram totalmente a esse processo, mas acabaram muito desgastados porque eles esqueceram de olhar que aquela máquina que sustentava todo aquele propósito, ela tem um limite e ela precisa ser respeitada, valorizada e também, de vez em quando, ir lá para a oficina, trocar um olhinho, dar uma calibrada, porque senão estraga. Exatamente. E então, por isso que é importante, nós já estamos assim nos encaminhando para o final, nós nos propomos a fazer uma live de 33 minutos, né, Gerson? Mas está quase chegando uma hora. E, Opa, nem reparei. é, e é interessante, assim, mas amanhã, às 22 horas, estaremos aqui novamente, né? Vamos conversar novamente. De qualquer forma, eu vou fazer, daí eu vou ver se o Gerson vem comigo ou outra pessoa, né? Mas o que é importante é que a gente perceba que nós estamos sempre sendo desafiados. Mas se existe uma coisa sadia para o nosso cérebro, é nós sermos desafiados. Porque nós temos pequenos desafios e isso faz com que o cérebro se exercite positivamente, porque nós sabemos que muitos problemas do cérebro, no final das contas, são justamente quando a pessoa entra numa zona de conforto que ela é muito mais prejudicial do que parece. E quando a pessoa se desafia, ela vai exercendo esse processo de se sentir competente, né? Porque a nossa autoestima, ela é uma coisa incondicional, né? Porque a pessoa fala, autoestima baixa e alta, mas na verdade, o que realmente é mais alta e mais baixa é a nossa autoconfiança. Ela tem flutuações, de acordo com as coisas que fazemos, que conseguimos, nós vamos renovando a nossa autoconfiança. Tá? E se prestar bem atenção, autoconfiança, fiança, né? É de termos um fio que nos leva a caminhar, né? O fio da confiança, né? E então é muito interessante porque essas imagens do fio parece lá na história da jornada do herói, lá na Grécia, né? Aonde depois de vencer o Minotauro, ele pegou o fio da meada e saiu para a luz, tá? Então é muito importante que nós alimentemos a autoconfiança, porque eu tive momentos na vida assim que eu realizei coisas grandiosas daquela idade e anos mais tarde parecia que eu não tinha mais a mesma energia. É porque na medida que você entra em movimento e você é desafiado e você vai conseguindo pequenas coisas e subindo pequenos degraus, vai aumentando a tua autoconfiança. E aquilo que você já viveu um dia, você pode resgatar. Então nós somos de alguma forma como a fênix, né? A ave mítica que ressurge das cinzas. E cada um de nós nesse momento que estamos vivendo, precisamos aprender a ressurgir das cinzas, né? A renascer, porque de alguma forma, veja que é interessante, lá quando houve a peste negra, morreram milhões de pessoas. Assim que a peste negra foi passando, surgiu um movimento chamado renascentismo. Então, o renascimento, o renascentismo, que foi um florescimento das artes, da ciência, da filosofia, né? Em todos os sentidos, veio depois de uma noite muito escura, né? Que eles viveram, e aí houve o alvorecer da aurora dourada. Então, cada um de nós pode buscar como propósito, num momento como esse, um processo de reconhecimento, aonde como um urso no inverno, né, passa por uma hibernação,
e poder se preparar para um ressurgimento e uma renovação. Porque tem algumas coisas interessantes que acontecem no nosso corpo. As nossas células, elas vão morrendo e vão surgindo novas células. E ao longo de um período, que alguns falam que é 7 anos, outros que é um pouco mais ou menos, acontece uma renovação inteira das nossas células. E assim, aquilo que acontece no corpo, acontece também na mente, no espírito. Hermes Trismegistus, lá no Egito, há milhares de anos, já dizia, assim como é em cima, é embaixo. Tem muitas maneiras de compreender isso, né? Mas assim como é em cima, é embaixo, também pode ser assim como é no corpo, é no espírito. Né? Assim como é no espírito, é no corpo. Assim como é num plano mais abstrato, porque Platão já falava, né, no mundo das ideias, no mundo mais amplo, no mundo astral, se quiséssemos sentir. E ele dizia que primeiro as coisas surgem no mundo das ideias, depois aparecem no plano material. E hoje se fala em cocriação, né? Nós tendo a capacidade de sonhar e de construir um significado e aí construir um projeto de vida. E é isso que a Dani fala, né? Quando fala em propósito. É isso? Bom, nós estamos já quase concluindo, então vou pedir para o Gerson dar uma mensagem final, depois eu vou dando, porque o Instagram passa um pouquinho de 1 hora, ele corta, né? E até para as pessoas, para ajudarmos em pequenas doses, né? Temos um projeto aí, esse mês eu farei muitas lives, e eu estou trabalhando a minha ideia central, que vai culminar num projeto aqui 1 mês, né? É justamente que nós podemos transformar a ansiedade tóxica na ansiedade sagrada, numa ansiedade que, na verdade, aí já é uma força do espírito na busca de uma evolução constante. Então, isso é uma ideia que me estimula muito, porque deu uma nova percepção, né, de que nós justamente a partir das nossas dores, nós podemos descobrir a semente e assim como, né, a larva se transforma, ela morre como larva, mas surge como uma borboleta, né? E é isso que nós temos que fazer internamente, uma espécie de uma jornada do herói, transformar nossas sombras em luz, não é? Mas fala aí, E vamos... aí lembrando, né, que você não pode, por mais que você ame as borboletas, e se você ajudar a borboleta a sair do casulo, você mata uma borboleta. Então, Exatamente. lembrando que existe independente do seu segmento de fé, existe uma centelha divina que mora dentro de você. Perfeitamente. E você foi nomeado o maior zelador dessa centelha divina. Perfeitamente. Porque por mais que qualquer pessoa no universo, por melhor que seja o cientista, ele não conseguiria produzir um clone seu. Não é a mesma coisa ou a mesma pessoa. Então é importante você cuidar de você, zelar de você, lembrar que você é a centelha divina e que você vai um dia ter que prestar contas sobre aquilo que você fez com o que você é e tem dentro de você. Existe um propósito, mas não antecipe o sofrimento de viver esse propósito. Viva-o com leveza, com alegria, com amor, com quem está realmente realizando uma missão e se divirta com ele. Não se mate por ele, ou não se martirize, né? Porque isso não vai ajudar você a cuidar da pessoa mais extraordinária que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, como muitos aqui. Pois é. Então, como mensagem final, eu vou dizer uma coisa assim que ficou muito em evidência hoje, num trabalho que eu fiz comigo mesmo, né? Fizemos juntos, né? Aonde alguém me perguntou assim: você aceita se colocar em primeiro lugar? Realmente cuidar de você mesmo, porque na medida que nos cuidamos verdadeiramente, profundamente, né, que temos o nosso cliente interior, podemos despertar nosso terapeuta interior também.
E na medida que cuidamos de nós mesmos, efetivamente, nós temos mais energia para poder cuidar dos outros, né? E, então, porque uma criança, quando nasce, ela é egocêntrica, né? Ela, claro, ela é o centro da vida dela por um tempo, mas na medida que ela vai amadurecendo, ela consegue ir além. Agora, muitas vezes a pessoa, ela vai além e fica muito para fora, querendo resolver os problemas de todo mundo. Isso acontece muito com alguns terapeutas também, né? Então, nós precisamos. Então, eu vou deixar uma pergunta para quem está nos acompanhando. O que você verdadeiramente quer? O que você vai fazer para se aproximar passo a passo daquilo que você verdadeiramente quer? E quais são os próximos passos? Quais são os degraus? Como é que você se enxerga subindo os próximos degraus? Como é que você se enxerga já na caminhada? Não apenas quando for lá chegar. Que emoções você quer viver enquanto caminha para esse seu objetivo? Né? Então, isso traz o nosso propósito de vida para algo mais próximo. Nós podemos trabalhar com o propósito a cada dia. E podemos perceber também que a jornada ela pode ser tão interessante quanto o nosso objetivo. Porque muitas vezes o objetivo a gente chega e quando viu, já passou, né? Já passou. Agora a jornada é uma caminhada longa. Eu quero agradecer então ao meu amigo Gerson Sena, né? Digamos assim, parente muito próximo, né, do Ayrton, mas quero agradecer pelo desafio. Ele me fez um desafio e eu aceitei hoje, e aí eu fiz um desafio e ele aceitou imediatamente. Então, isso é muito legal. A gente... Faz o desafio aqui para as pessoas aqui. Então, o desafio que eu quero fazer para você é o que você vai fazer amanhã para você subir alguns degraus na escada da sua realização pessoal. O que você vai fazer amanhã? Será ler um livro? Será gravar algo que você quer gravar? Dar alguma contribuição? Fazer algo que você está com medinho ali? Tá? E, então, o que acontece? Nós, na medida que nós colocamos a nossa fragilidade, colocamos o nosso objetivo, eu lembro quando eu queria escrever há muitos anos o livro sobre inteligência emocional, né? E no fim das contas, eu chamei de Sinto Logo Existo. E aí eu fui falar, em 1990, vai cair em seguida. Eu fui falar, se cair, então nós já estamos terminando, eu sei que no IGTV, a live vai continuar no IGTV, se você quiser acompanhar. Mas só para dizer, só para concluir, eu estava no congresso com 1.000 pessoas dando uma palestra e disse o meu livro que vai estar pronto no fim do ano, e aí eu tive que fazer para não passar vergonha. E aí terminei. Então a gente se comprometer publicamente, então comprometa-se de alguma forma para chegar onde você quer chegar. Vamos nos despedir, então, que já está concluindo o tempo, e que a divina essência que está em nós saúde a divina essência que está em vocês. Muito grato por todos. E nos deixe recados, mensagens sobre o que você quer que nós falemos nas próximas lives. Dá um alô aí e entre em contato. Entre em contato. Temos o nosso site, o sabbi.com.br. No YouTube, eu vi que a nossa live ela entrou alguns minutos no YouTube, depois deu um problema técnico, né? Mas já tinha 3 pessoas ali. Então, um grande abraço e muito grato. Ângela, uma dessas vamos fazer a nossa live também, que está chegando aí, né? E a Dani também. E muitos amigos. Que bom poder encontrar pessoas tão especiais quando estamos aqui. Gratíssimo, Gerson, e foi uma experiência maravilhosa hoje. Tá bom? Obrigado. Um grande abraço. Tchau, boa Tchau. noite.